Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo, tá? Agora, gente, é o primeiro vídeo para o quarto bimestre, certo? Nós vamos fazer a revisão para a AP do terceiro bimestre, porém, ela vale nota para o quarto bimestre, tudo bem? Seguindo aqui, gente, nós vamos trabalhar com as habilidades do terceiro bimestre, tá? Todas que nós trabalhamos, nós vamos rever, que foram a MA13, né, que se refere às relações métricas do triângulo retângulo, a MA14, que se refere ao teorema de Pitágoras, a MA16, que se refere a ponto médio, né, de um segmento, a MA5, que vai falar um pouquinho de porcentagem, a MA21, que vai falar sobre a interpretação de gráficos, tá, e análise, e a MA23, que vai falar ali sobre média, moda, mediana, certo? E o objetivo é revisar um pouco essas habilidades, tá? Para vocês realizarem a AP, que vai vir aí nas próximas semanas, tá? Tem um roteiro sobre essa aula. Então, primeiro aqui, gente, nós vamos tratar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, a gente tem que lembrar primeiro que o triângulo retângulo tem um ângulo reto, né? No caso aqui, ele vai estar para cima, né? Não está da maneira usual, tá? Nós temos a hipotenusa sendo A, os catetos B, C. Essa medida aqui é relativa aqui, que desce do ângulo reto até a hipotenusa é a altura. E as projeções M e N, tá? M é a projeção do cateto B e N é do cateto C. Tá, gente? Então, quem são as relações métricas? São essas fórmulas aqui, certo? Então, a primeira delas, A vezes H igual a B vezes C. Então, a hipotenusa vezes a altura igual a multiplicação dos catetos. Outra fórmula, C ao quadrado igual a A vezes N. O cateto C ao quadrado, né, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, no caso N. B ao quadrado igual a vezes N. O cateto B ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção, no caso M de Maria. E a última fórmula, né, H ao quadrado igual a M vezes N. A altura ao quadrado igual a multiplicação das projeções. E a fórmula mais conhecida, né, que é o teorema de Pitágoras, que aqui no caso é A ao quadrado, né, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. E aí, como exemplo, gente, eu vou usar esse daqui, tá? Rafael pretende construir a estrutura do telhado de sua casa e para isso fez o esboço do telhado, do desenho do telhado. No caso, gente, aqui eu não vou querer saber quanto ele usou de madeira, e sim qual é a altura aqui, né, que ele chamou de X. Então, primeira coisa, gente, eu vou comparar esse triângulo com o triângulo do slide anterior, né, e vou colocar os valores H, M e N nesse novo triângulo aqui, ó, ficando dessa maneira. Então, para descobrir a medida X, é a mesma coisa de eu descobrir o H, e eu tenho as medidas M e N aqui, a partir da hipotenusa aqui, que é raiz de 8, né? Como esse triângulo é isósceles, divide bem ao meio, o valor de M será raiz de 8 dividido por 2, e o de N também vai ser raiz de 8 dividido por 2. Então, ó, para encontrar o valor de X, a gente vai usar a fórmula H ao quadrado igual a M vezes N. Quem que é o X, né? Quem que é o H? Desculpa, é o X, que é o que eu quero descobrir, então vai ficar X ao quadrado igual M, como eu falei lá, é o raiz de 8 dividido por 2, vezes o N, que também é raiz de 8 dividido por 2. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 64 é 8. Dividido por 4 resulta em 2. Aí eu vou passar, né, a potência vira raiz, né? Então, fica a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, que seria ali o valor do x ou do h, belezinha? Usando aí uma das fórmulas, né? Esse é um problema, utilizando uma das fórmulas, né, das relações métricas no triângulo retângulo. Ponto médio, gente. Vou lembrar com vocês aqui um exemplo que eu já trabalhei, mas é só para lembrar mesmo, ó. Dadas as coordenadas do ponto A, 4 e 6, então x do A e y do A, e B, 8 e 10, e aqui então 8 é x do B e y do B, né?
pertencentes ao segmento AB, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Então, gente, para calcular o ponto médio de um segmento, basta fazer a média aritmética de suas coordenadas, x e y, né? Então, eu vou somar o x do ponto A e o x do ponto B e dividir por 2, somar o y do ponto A com o y do ponto B e dividir por 2, né? Tá aqui o que eu acabei de falar. No caso aqui do exemplo, quem é o x do ponto A? É o 4. Quem que é o x do ponto B? É o 8. Então, 4 mais 8 dividido por 2. Aí, aqui, o y do ponto A é o 6 e o y do ponto B é o 10. Então, 6 mais 10 dividido por 2. Aí, ficando, né, 12 dividido por 6 e 16 dividido por 2. Aliás, né, gente, 12 dividido por 2 aqui, né, desculpe. E fazendo a divisãozinha dá 6 e 8, que é o ponto médio aqui. Sem segredo, gente. Só somar e dividir por 2 as coordenadas. Um pouquinho de probabilidade estatística, né? A gente vai trabalhar um pouquinho a média ponderada aí. E o que é a média ponderada? É uma das medidas estatísticas responsáveis por representar grandes listas de informações por meio de apenas um número. Ela serve para expressar valores quando em uma lista temos a repetição de mesmos termos. Vamos ver o exemplo aqui. Então, o gráfico a seguir mostra uma pesquisa feita com alunos do 9º ano de uma escola do estado de São Paulo sobre a quantidade de irmãos, ou irmãs, né? Com base nos dados observados no gráfico, determine a média, a moda e a mediana da quantidade de irmãos dos alunos dessa turma. Então, aqui, gente, nesse 9º ano específico, eu vou ter 12 alunos com nenhum irmão, 15 alunos com um irmão, 5 alunos com 2 irmãos e 3 alunos com 3 irmãos. Tá? Para calcular a média, o que eu tenho que fazer? Somar os valores, né, dos irmãos, a quantidade de irmãos total, e dividir pela quantidade de alunos. Então, no caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar, ó, 12 alunos tem 0 irmãos, então 12 vezes 0, mais 15 alunos tem um irmão, então tá lá, ó, 15 vezes 1, mais 5 alunos tem 2 irmãos, então tá lá, 5 vezes 2, mais 3 alunos tem 3 irmãos. 3 vezes 3. E vou dividir pelo total de alunos, que é 12 mais 15 mais 5 mais 3. Tá aqui. Fazendo a continha, né, gente, vai dar 34 dividido por 35, que é aproximadamente 0,97. Então, essa aqui é a média, né, da quantidade de irmãos aqui dessa turma. Mediana é o valor central, é o meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na ordem crescente todos os valores. 12 zeros, né, que tem 12 alunos com 12 irmãos, 15 números uns, né, 15 algarismos 1, que são 15 alunos com um irmão, 5 algarismos números 2 e 3 algarismos números 3. Tá aqui, tá em ordem. Quem que é a mediana? É exatamente o meio. Nesse caso, é o 18º termo. E de novo, gente, que eu já expliquei na aula, vou explicar aqui de novo. A gente tem que prestar atenção. A gente tem um número ímpar de dados, né? 35 alunos, no caso. Então, o meio vai ser exatamente o 18º termo, por quê? Se eu considerar para a direita ou para a esquerda, tanto faz o lado, eu vou ter 17 dados, né? 17 números. E ele é o meio, é o centro, é o termo central. E se eu tiver um número par de dados? Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ao invés de 35 alunos, eu tivesse 34 alunos. O que eu faria? Eu teria que pegar os dois valores centrais, somar e dividir por 2, tá? Então, se eu tenho um valor ímpar de dados, que é igual a esse caso aqui, a mediana é o valor central, sem erro. Se eu tiver um número par de dados, né, uma quantidade par de dados, eu vou pegar os dois centrais, os dois valores centrais, somar e dividir por 2, ok? É uma pegadinha. Quem vai ser a moda? A moda é o que mais se repete. Nesse caso, o que mais se repete? Um irmão, né? Aparecendo aí 15 vezes. Certo? Gente, então era isso, né? Para nós revisarmos. Muito obrigada por assistir. Foi bem curtinho. E na semana que vem nós temos mais vídeos aí, ok? Muito obrigada.